Olá, pessoal, boa noite. Opa, nossa convidada acabou de chegar. Vamos convidá-la para a gente começar esse bate-papo. Bom dia! Oh, bom Oi, dia! Boa noite! boa noite. Pera, eu não tô mais escutando. É, será que sou eu? Vou aumentar aqui. Ah, deu. Agora tô escutando. Agora deu certo. Deu? Agora deu certo. Deu? Ah, ótimo. Obrigada por aceitar o convite, né? Da gente estar Imagina. conversando um pouquinho hoje sobre a psiquiatria, a dermatologia, né? Que existe até um termo, né? A psicodermatologia, que tem muitas coisas em comuns, né? A gente Sim, fala que quando a gente não consegue verbalizar o que a gente sente, algum conflito, né? O psiquismo ele dá um jeito de sinalizar para a gente que não está bacana. E a pele, sim. né? É algo que é o nosso maior órgão do corpo e é o que liga o nosso interior com o nosso exterior, né? Então, por isso tantas coisas em comuns, né? Inclusive as emoções, né? Quando a gente está muito com adrenalina, sua mais, quando está apaixonado, fica mais ruborizado, né? Então, a pele ela realmente transparece nossas emoções. Mas não só nossas emoções, né, Mari? Tem vários outros adoecimentos que ela também pode sinalizar que não está bacana, né? Sim, com certeza. Essa parte que você falou assim, quando a pessoa tá muito nervosa, tá triste, tudo isso, acho que a pele é o primeiro órgão que costuma dar problema. É claro que não é o único, né? Assim, tem gente que tem gastrites nervosas, né? Tem gente que tem dor muscular, tem outras formas também Uhum. que transparece, mas a pele é super comum os pacientes terem pioras, né, de quadros dermatológicos e começarem quadros dermatológicos no momento de fortes emoções, assim, que agora nesse momento está super comum no consultório. Tá todo mundo estressado, frustrado, né, com essa questão da pandemia. Então, assim, algumas pessoas estão iniciando algumas doenças que você falou, né, são psicodermatoses, né? E outras estão só Uhum. agudizando doenças antigas, que é bem comum. Eu costumo pegar no meu consultório, assim, Mari, né, tanto a pessoas que estão com quadro de ansiedade, estão com um quadro de um estresse muito intenso, desenvolverem algumas lesões, né? Também costumo pegar pacientes que estão usando alguma medicação da dermatologia e acabam desencadeando algum sintoma de humor também, né? E as Sim. duas surgindo uma lado a lado, né? Costumo pegar muito no consultório, alopecia areata, consigo, normalmente pego muito também essas dermatites atópicas, né? E no seu dia a dia lá no consultório, como que você consegue correlacionar essas doenças dermatológicas junto com os transtornos da psiquiatria? Assim, tem umas doenças que é super clássico, né? Então, assim, vitiligo é uma doença que, assim, ela pode melhorar com, sem ou apesar do tratamento. Acaba que, assim, Uhum, independente do que você faça, essa parte emocional do paciente é muito importante. Então, assim, o mais, assim, se der muita importância para a doença dele, é mais difícil dele melhorar, entendeu? Então eu sempre falo, olha, fica calmo, ninguém tá olhando para essa mancha, fica tranquilo em relação a isso, porque a pessoa só fica o tempo todo, só olha para a mancha, só pensa na mancha, só que ela faz ver a mancha, acaba que aquilo vai uhum. causando uma ansiedade tão grande que prejudica também o tratamento, entendeu? Porque é uma doença meio assim, não tem um tratamento maravilhoso
E acaba que, assim, grandes referências até de vitiligo tratam muito essa parte de medicina alternativa. Não sei se você conhece o doutor Hum, Roberto Azambuja. Ele é um dermato aqui de Brasília que é referência nacional, assim. E ele trata hum. com florais, meditação. Na residência tinha um módulo que ele dava para os residentes, que era ensinar a gente a meditar na hora do almoço. Bacana, que bacana. Era muito interessante, assim, tipo, a gente falava, gente, mas por que a gente tá fazendo isso? Mas era muito interessante. Uma vez que começou, a gente começou a gostar. E ele é todo, assim, Aham. todo medicina alternativa, porque tem muito a ver com essa doença, né? Mas, assim, coisas mais comuns, né, do que vitiligo. Dermatite seborreica, né, caspa. Agora que tá todo Uhum. mundo super estressado, a primeira coisa é, minha caspa voltou. Gente, caspa não volta, tá? Ela nunca deixou de Ela nunca existir. saiu. É uma doença crônica. Então, assim, a gente controla. Mas se a pessoa tá muito estressada, aí ela dá uma agudizada, né? O que você falou também, dermatite atópica. É uma doença também que tá muito. Qualquer doença que tem a ver com prurido, você deve perceber isso também nos seus pacientes. Tem muito a ver com essa questão de ansiedade. Então, se a doença coça e o paciente está ansioso, aí piora cada vez mais. E acaba que agora, além de estar com a questão da ansiedade, tá seco, né? E tá todo mundo passando Uhum. álcool, tentando arrancar a pele fora. Então, Verdade, tá- verdade. aí você pega também esses distúrbios também de paciente que tem mania de limpeza, né? Que o paciente está assim, acabando com a mão, fazendo uma dermatite de contato absurda, porque não para de lavar a mão, fica lavando a mão dentro de casa. Aí pega álcool dentro de Uhum. casa, fica passando, passando. Não, gente, peraí. Você tem que partir do pressuposto de que pelo menos a sua casa tá limpa. Porque se você Uhum. fica passando álcool, lavar a mão dentro de casa desse jeito, não tem condição, não tem pele que aguente, né? E acaba que isso também é Verdade. uma forma de extravasar, né, a preocupação da pessoa, o fato dela estar o tempo todo pensando em pandemia, em Covid, aí falar, o que eu posso fazer para me cuidar? Eu vou lavar a minha mão até ferir, né? Uhum. Então Isso que é você como. falou, isso que você falou do prurido é algo que a gente vê muito, assim, tanto na prática quanto na teoria mesmo, né? Que a ansiedade, a depressão, quando está presente no paciente dermatológico, ela diminui muito o limiar ao prurido, né? Ele intensifica, a pessoa fica com a atenção mais voltada para ali e vira um ciclo vicioso, né? Tem a lesão, gera inflamação, o paciente ansioso, coça, inflama mais, e aí vai virando um ciclo vicioso, né? Prurido é um problema, assim, pra gente na dermato. Porque se a pessoa não para de coçar, não resolve. Eu costumo falar assim, olha, se você pegar uma pele boa, tem nada, e você começar a coçar, ela vai começar a coçar sozinha, e aí vai fazer uma inflamação, aí vai fazer uma ferida, e você vai coçar, e cada vez vai coçar mais, você vai fazer uma úlcera na sua pele, uma pele que não tem nada. E é muito comum a gente pegar paciente assim, que por algum motivo ele começou a coçar, ou porque ele estava ansioso, depressivo, ou porque a pele dele estava só seca mesmo, e aí ele começou, e uma vez que ele Uhum, começa a dar importância para aquilo, já era. Peguei paciente assim, com ferida no corpo inteiro, que você tem que fazer, acaba você tendo que fazer uma biópsia, só para provar para ele que aquilo é ele que está causando. Porque se você uhum, não tiver um exame, uma coisa palpável assim, ele não acredita. Ele acha que não, eu tenho alguma coisa, eu tenho alguma doença muito grave. Aí você faz a biópsia e mostra, olha, tá vendo? Isso aqui quer dizer que você que tá causando. Você entendeu? Tá, tudo bem. Aí você começa a tratar, e passa 2 meses, aí melhora um pouco. Aí, tá vendo? Tá melhorando? Vamos de novo. Então tem paciente assim que às vezes passa 6 meses para melhorar uma coisa que ele que causou. Então, é complicado, né? uhum. Então, assim, muitas vezes a gente manda o paciente também para procurar ajuda, um psicólogo, às vezes um psiquiatra, mas muitas vezes os pacientes têm um pouco de resistência a isso, né? Eles acham que, não, não preciso disso. O problema é que tem alguma coisa no meu sangue que está fazendo coçar, não preciso de ajuda. E acaba que isso dificulta também os nossos tratamentos, porque eles ficam voltando na gente, mas não procuram você. Entendeu? Uhum. É por isso até que eu tive essa ideia da gente conversar das várias interfaces da psiquiatria com as outras áreas, né? Inclusive para diminuir esse estigma em relação à psiquiatria, porque tratando a parte psiquiátrica, a parte física flui muito melhor, né? Então, Sim. hoje em dia a gente fala que a ansiedade, a depressão são doenças inflamatórias, né? Então, sendo uma doença inflamatória, a tendência dela é piorar a parte física, né? Então, tratando os dois juntos, né? Consequentemente, as duas
melhoram até a qualidade de vida do paciente. Eu vi um estudo de vitiligo, onde um, um pesquisador, ele comparou mulheres, né, com vitiligo e que faziam tratamento apenas dermatológico e mulheres que tinham vitiligo faziam o tratamento dermatológico associado a essas terapias alternativas, à psiquiatria, ao cuidado no todo, né? E a Uhum. melhora era bem maior dos pacientes que tinham esse cuidado no todo, né? Chegava a Com ser certeza. 80% contra 20%, né? É. Ah, mas com certeza. Vitiligo é uma doença assim, super clássica. Tem que ter esse acompanhamento. E muitas vezes você não precisa perguntar muita coisa, não. Assim, você já começa a falar, é um adolescente. Aí é um adolescente que não tem muitos amigos, que é muito ansioso, que está muito estressado estudando para vestibular, né? Porque hoje em dia a criança tem 10 anos já está estudando para vestibular, né? Então isso gera uma Uhum. ansiedade absurda, assim, né? A pessoa para de viver a infância para já estar pensando nesse tipo de estudo, né? Então, acaba que as crianças estão também ficando muito ansiosas e os adolescentes também, né? Então, vai aparecendo. Vitiligo aparece muito em adolescente, adulto jovem, é uma idade bem frequente de aparecer. Uhum. A gente tem uma pergunta aqui da Elisane, minha prima. Nesses tempos de pandemia, está muito comum o surgimento de herpes zoster. Pode ter como causa o emocional? Pode ter alguma associação com o Covid também? Olha, a priori não tem nada a ver com o Covid em si, né? Mas com certeza tem a ver com a questão da pandemia. Porque assim, o herpes zoster, o que que é? É uma pessoa que teve catapora, né? Que é causado pelo varicela zoster, que é um vírus primo do herpes normal, aquele de lábio, não é a mesma coisa. E aquele vírus, ele fica no nervo lá alojado, quietinho. Se você tiver algum evento tanto emocional como físico, de um estresse muito intenso, ele pode aparecer. Então, por exemplo, a pessoa está muito doente, aí a imunidade dela cai e pode aparecer. Então, a pessoa está muito estressada, teve uma perda na família, algum problema no trabalho, enfim, aí também é um gatilho para aparecer. Então, assim, herpes zoster agora no consultório tá super comum também, porque, como eu falei, tá todo mundo estressado, todo mundo preocupado com questão de emprego, de ficar doente, de parente que tá doente. Então, assim, tá, você deve estar pegando um monte de crise também. Nada a ver com dermato, mas no consultório, porque tá, os meus pacientes, Uhum. eles muito ansiosos, assim, tudo é motivo. Às vezes o paciente até chora, assim, é muito raro a dermato o paciente chorar. E hoje em dia, assim, volta e Hum, meia os pacientes estão chorando pra mim. Gente, calma, sabe? sério? É triste. As pessoas estão muito abaladas, né, com essa situação. Muito sensíveis, né? É. E é engraçado como às vezes as pessoas têm um adoecimento físico e nega muito o adoecimento mental, né? Esses dias fui dar um parecer lá no hospital e tinha uma paciente que os médicos solicitaram o parecer da psiquiatria porque acharam ela bastante ansiosa. Daí eu conversando com ela, não, eu não sou ansiosa, tá tudo bem, eu não sei por que te chamaram, eu só tive uma crise de dor no peito, que eu achei que foi por causa do Covid, alguma coisa, assim. Eu falei, olha, é o seguinte, às vezes a ansiedade, às vezes a gente não tem consciência dela, mas às vezes ela pode se manifestar, por exemplo, em algumas coisas na pele da gente, né? Por exemplo, queda de cabelo, né? Uma dermatite atópica, né? Às vezes o prurido, né? E aí, no final, ela falou assim: eu tenho tudo isso. Eu tenho a queda de cabelo, eu tenho, Olha eu aqui. tenho a rosácea, eu tenho psoríase. Eu falei, Nossa. e estava tudo atacado ao mesmo tempo. Eu falei, então, né? Então, é o seu corpo manifestando de que a situação não está boa, de que tem um estresse que está crônico e que está te prejudicando, né? Estresse é normal todo mundo ter, mas a partir do momento que esse estresse está trazendo prejuízo, né, que está demandando muito mais energia, que está demandando muito mais do seu corpo do que o seu corpo pode dar, é um estresse que precisa ser tratado, né? E por isso que a psiquiatria e a dermatologia andam tão lado a lado, né? A pele, ela demonstra, né, assim como os outros órgãos, essa sobrecarga do estresse, né? Tanto é que eu estava vendo das condições dermatológicas, né? Da dermatite, da psoríase, da alopécia,
né? Inclusive da rosácea e da dermatite seborreica, não existe uma causa única, né? Que nem na psiquiatria, não tem uma causa única. Pode ter uma causa genética associada, mas é um conjunto de fatores que levam a esse surgimento, né? Sim, dermato, sim, tem muita doença que é multifatorial, né? Então, Uhum, assim, a pessoa tem várias formas de você piorar ela, né? Exatamente porque surgiu, tá, vai dizer assim, a junção da genética da pessoa com o ambiente que ela viveu, uma rosácea, por exemplo. A pessoa tem que ter a genética para aquilo, mas se a pessoa nunca se expõe ao sol, passa o protetor desde novinha, não come pimenta, não bebe álcool, várias coisas que são gatilhos de rosácea, pode ser que ela não manifeste, né? Mas acaba que uhum. a maioria das doenças da dermato você junta várias coisas. E a maioria delas tá lá, estresse, como fator de piora, né? Todas essas que você falou, psoríase, nossa senhora, assim, os pacientes se estão estressados, assim, pode estar usando o melhor remédio do mundo, imunobiológico, caríssimo. Se está estressado, já era. Começa tudo de novo, todas as placas. E atrapalha muito a qualidade de vida do paciente. Inclusive, psoríase é uma doença que tem o score, né? Tem um score específico para ver como é que tá a parte emocional do paciente. Que você usa junto das avaliações dele, porque isso influencia demais na doença dele. Fala, isso está influenciando a sua vida, a forma que você se veste, você no trabalho, para você sair. Pergunta tudo isso junto para tentar pegar isso de como está abalando, como está afetando a vida do paciente, né? Mas é claro que isso é só para meio que fazer um mini diagnóstico. Na verdade, quem vai tratar é o psiquiatra, né? Ou com a ajuda do Uhum. psicólogo, tudo. Mas acaba que tenta, assim, nessas doenças que tem muita relação, na dermatologia já tem algumas coisas prontas para tentar já convencer o paciente. Olha, você tem que tratar essa parte junto, né? Às vezes eu percebo que o paciente, quando você tenta encaminhar ele, uma queixa até muitas vezes do Adegil, quando eu tento encaminhar os pacientes, né? Vocês têm o medo de estigmatizar o paciente, do paciente ficar se achando, tipo, de ofender o paciente, né? E o Uhum. paciente, sim, às vezes acha que os clínicos estão desvalidando o que eles estão sentindo, né? Sim. E aí eu costumo sempre orientar o Adegil da seguinte forma. Adegil é meu esposo, gente, ele é cardiologista. Da seguinte forma, né? Se um cachorro corre atrás da gente, o coração acelera, a cabeça fica a mil, as pernas ficam bamba, a gente sua muito mais, né? Então, assim, aquilo é real, você está sentindo aquilo. Então, a cabeça tem o poder de fazer você sentir tudo, né? Não é uma coisa só psicológica e não estou sentindo, não. Você está sentindo a dor, você na pele, você está vendo aquilo tudo acontecer, né? E em situações de estresse, muitas vezes os pacientes começam a perceber que isso aparece muito mais frequentemente do que em situações mais tranquilas, né? Então, é um conjunto. Hoje a medicina ela tem tentado cada vez mais focar no paciente no todo, né? O biopsicossocial, né? Tudo, né? De forma que trata esse paciente na parte clínica, mas que diminua esses fatores de estresse, que pode ser com medicação, em alguns casos, ou pode ser com a terapia, né? Para Sim. administrar melhor o estresse, né? A terapia cognitivo-comportamental, a meditação, que é muito importante para esse processo, né? Então, por isso que mente e corpo cada vez mais estão lado a lado, né? Sim. Isso que você falou que é difícil de encaminhar, é o que você falou, você tem que tomar todo o cuidado para a pessoa não se sentir ofendida de você estar falando aquilo, né? Então, assim, isso assim, para doenças que tem muito a ver com estresse, assim, eu já tento dar uma direcionada. Mas às vezes a pessoa não tem uma doença que tem a ver com estresse, mas claramente ela precisava de um acompanhamento. Por exemplo, Uhum. eu tenho tanta paciente, assim, novinha, super linda, que é assim, uma coisa assim que elas precisam sentir, tá perfeita, maravilhosa, sabe? Então, assim, a paciente fala, nossa, minha pele tá horrível, né? Aí você olha pra pessoa, não tem nada. Aí, não, tá vendo esses poros? Aí você, tá, são poros normais. Eu falo, gente, poros são o buraquinho onde sai o pelo. Ele existe, sabe? Uhum. Essa coisa de pele sem poros é coisa de Photoshop, isso é filtro no Instagram. As pessoas não têm uma pele sem nada, mas assim, as pessoas se exigem tanto, assim, sabe? Eu tenho pacientes que parecem Barbies
e estão sempre buscando coisas, sempre insatisfeitas, e tudo que você passa para elas, elas não estão felizes, sabe? Então, assim, claramente ela precisava de uma ajuda, assim, nesse sentido. Não necessariamente, você falou, não necessariamente um medicamentoso, mas um Uhum, trabalho, assim, de autoestima, dela se sentir melhor, porque eles se cobram demais, assim, acaba que tudo vai em cima da gente. Então, assim, a pessoa fala, ai, eu fui 6 uhum, dermatologistas, ninguém resolve os meus poros. Poxa, eu não vou resolver também, né? Então, uhum, a pessoa precisa de outra coisa, não é só de um dermatologista, né? E pra gente, esse tipo de uhum. paciente é mais difícil ainda, porque quando a doença tem relação com o estresse, você consegue dar uma. É, Um jogo de falar assim, cintura. você fala de uma forma mais de boa, assim, olha, tem muita vez que tá ansioso, né? Você fala mais tranquilo. Mas quando a pessoa não tem uma doença que tem nada a ver com isso, ela tá queixando de uma coisa totalmente que não tem nada a ver, a priori, é muito difícil virar para uma paciente e falar, olha, eu acho que você precisava trabalhar melhor e conversar com alguém e tudo mais. Eu praticamente eu não consigo encaminhar esse tipo de paciente, a não ser que ele me peça, entendeu? Ou então Uhum, que a mãe peça, quando vai um adolescente, assim, muitas vezes os pais às vezes pedem. Mas você não consegue introduzir isso de uma forma não ofensiva, na maioria das vezes, sabe? É bem uhum. complicado. Ainda mais que o adolescente é ainda mais sensível, né, a esses toques, né? Acho que uma boa saída é sim conversar com os pais, né? Essa questão, se tem notado algum outro comportamento, não na pele, focar em algum outro comportamento. Tem notado a pessoa mais ansiosa, tem notado a pessoa mais irritada, tem notado a pessoa sem dormir. Como é que tá o dia a dia? Vai comendo pelas beiradas para falar, não, porque eu acho, né, que pode ser que ela tenha uma uma boa relação numa terapia para autoconhecimento, né? Então, assim, porque é um distúrbio de autoimagem, né? A gente costuma dizer que todo excesso esconde uma falta, né? Então, esse excesso pela beleza perfeita, infelizmente, está mostrando que tem uma pessoa ali por dentro que está sofrendo e está querendo compensar em outra coisa. Né? Tem gente que compensa na bebida, tem gente que compensa em jogo, tem gente que compensa na academia, tem gente que compensa nesses procedimentos estéticos, né? Vira como se fosse um vício mesmo, né? Cada vez quer mais e mais e mais, na tentativa de preencher um vazio que a dermatologia não vai dar conta, É, né? assim, isso que você está falando, né, desse distúrbio de autoimagem, né, que é o dismorfismo corporal, né, da pessoa sempre só tá vendo defeito e tudo. Na população geral, eu acho que é uns 10% da população, gente, mas na dermato com certeza é mais alto. Porque meus pacientes, assim, é muito paciente que, assim, vê muitos defeitos em coisas que, assim, eu não tô vendo, entendeu? Assim, aquelas pacientes que falam, nossa, eu tenho estrias horrorosas, e fala tudo, como se. Eu fico imaginando, nossa, deve ser horrível, né? Fico imaginando aquela coisa assim, de livro. Eu nem consigo ver a estria. Aí eu falo, moça, se você vir minha Uhum, perna, você vai ficar horrorizada, porque a minha é muito pior do que a sua. Então, assim, é complicado isso mesmo, desse distúrbio. E isso, assim, é o que você falou, a dermato não vai suprir. É um paciente que vai estar uhum, sempre insatisfeito. O que você falou das uhum, alopécias assim, eflúvio telógeno, né? Que é esse eflúvio que é por estresse, que pode ser tanto físico, como parto, como cirurgia, que o povo costuma culpar o anestesia, né? Mas na verdade é todo o estresse cirúrgico, e também por uhum, emocional, né? É, acaba que, assim, na verdade, não só o eflúvio telógeno tem a ver com estresse, mas qualquer queda de cabelo, gente, o paciente está sempre achando que não tá bom, entendeu? Então, assim, é muito raro um paciente que tá queixando de queda de cabelo voltar e falar: nossa, mas melhorou muito minha queda de cabelo, tá maravilhoso. Porque a pessoa só foca no cabelo, entendeu? Assim, ela só vê o cabelo no uhum, ralo, é só o que ela pensa. Então, assim, essa parte do cabelo, principalmente pra mulher, né? Que é uhum. uma expressão muito grande, né, da feminilidade e tudo, acaba que é um problema sério, porque todo mundo no consultório de dermatologia tá queixando da queda de cabelo. E dá muita importância e não vem melhor. Então, são pacientes muito frustrados, né, nesse sentido. Assim, eu não sou tricologista, mas todo dia atendo, assim, 90% dos meus pacientes vão ter uma queixinha de queda de cabelo. Então, essas quedas mais comuns, tipo eflúvio, eu também trato. Mas é difícil você convencer os pacientes de que é normal.
Eu tenho pacientes também, assim, que não necessariamente é alopecia, né, mas que tem queda de cabelo decorrente de medicamentos, né, Sim. alguns antidepressivos, né, alguns anticonvulsivantes, acabam dando queda de cabelo, e aí a gente tenta contornar, tenta encaminhar, né, alguns resolvem, outros é só trocando a medicação mesmo. Então a queda de cabelo também tem vários fatores e tem vários tipos de tratamento, né, Mari? Sim. Não, quando está relacionado a alguma medicação, a gente pode, né, tentar ver se tem alguma outra coisa. Eu sempre falo, olha, se eu achar alguma coisa errada no seu exame, eu vou achar ótimo. Porque se tiver, a gente consegue resolver, entendeu? Mas a maioria não vai ter. Então, assim, quando você acha, nossa, tem uma carência de ferro, tem uma hormônio da tireoide alterado, eu acho ótimo, porque você tem uma causa específica e você tratando aquilo parece mágica, melhora muito. Uhum, Mas a maioria não tem. Você vai ver, assim, as vitaminas estão normais, tem nada de tireoide, não tem uma virose, nada. Então, uhum. mesmo a gente tratando com vitamina, às vezes coloca uma indicação própria mesmo para queda de cabelo, isso demora. Então, o paciente não vai esperar. Você não vai falar, não, eu vou esperar para ver se esse remédio faz efeito, para ver se eu consigo continuar esse remédio. Não, assim, usou o remédio um mês, ele quer trocar o remédio. Então, assim, acaba que a gente pede para vocês, fala, olha, avalie e tal, porque mesmo se o tratamento resolver, não vai resolver em um mês. Vai resolver, vai começar a ver essa melhora com uns 3, 6 meses. Para esse cabelinho virar um cabelo, são anos. Então, assim, as Uhum. pessoas acaba que a gente, assim, pede muito isso às vezes para trocar medicação quando é uma fármaco, então nesse caso que é um efeito colateral do remédio, porque o paciente não vai esperar. Ou ele vai trocar de dermato ou ele vai trocar de psiquiatra, porque ele fica muito agoniado com isso, né? Então é complicado você tratar, tentar remediar isso, por causa disso que eu te falei, cabelo é uma coisa que demora. Então, o Que paciente demora mesmo. demora. É diferente de uma alergia na pele, que você melhora em uma semana. Cabelo você vê melhor em meses, né? Uhum. Vamos aqui, pessoal Ah, conversando. A Carilene, com certeza tem uma dermatite ectópica no seio, de fundo emocional. Já usei todos os tipos de corticoides e não diminui. Cheguei a fazer biópsia e nada de anormal, que é muito comum, né? é. Assim, dermatite atópica em adulto já mostra que é uma dermatite atópica mais chatinha, sabe? Ela é mais grave. Porque a evolução mais comum dessa doença é assim, quando chega na adolescência, que a pele vai ficando mais oleosa, né? A pessoa vai melhorando. Então, assim, é muito comum ter em criança, Uhum. adolescente melhora um pouquinho e adulto praticamente não percebe. Às vezes continua assim, com aquele braço mais áspero, uma pele um pouquinho mais seca, mas não fica tendo crise, sabe? Toda hora, essas crises que você vê em criança, de ver em dobras, né? No caso, ela vê no seio, ou então vê na dobra do cotovelo. Não é comum você ver isso em adulto. Então, se o adulto tem uma dermatite que permanece, então é uma dermatite atópica de um tratamento mais difícil. Então, você tem que associar tudo que você puder. Se ela percebe que piora com estresse, tem que melhorar o estresse. E aí eu falo para os pacientes, você tem que fazer o que for preciso. Se for um psicólogo, um psiquiatra, um esporte, meditação, floral, assim. Eu sou super assim, olha, eu acho que você tem que associar as coisas. Não sou contra essas coisas alternativas, mas eu também sou contra aquela pessoa que, não, eu não quero para o psiquiatra porque eu sou doido, né? Porque é o que o paciente fica ofendido com a gente por causa disso. Fala, não, você não é doido, você está precisando de um apoio mesmo, você precisa trabalhar isso, tudo. Então, eu acho que tudo que ele puder fazer é válido, inclusive ir no psiquiatra, nem que seja para você falar: olha, você não precisa acompanhar comigo, você pode só fazer uma Uhum. terapia, né? Então, Uhum. mas essa avaliação é difícil às vezes deles chegarem até você, pelo menos E nos meus até pacientes. porque, de novo, a ansiedade e a depressão, elas vão amplificar essa sensação de coceira, né? E vai piorar toda essa inflamação, vai piorar a qualidade de vida do paciente, né? Uma outra coisa que eu costumo dizer para os pacientes é: quem vem na psiquiatria não é só quem é o vulgo louco, né? Da mesma forma que quem vai no cardiologista não é só quem está infartando. Vai para medir a pressão, vai para fazer os exames de rotina, né? Vai para ver alguns exames gerais. Né? E na psiquiatria, a gente vê ansiedade, depressão, insônia, né? Essas interfaces com as outras especialidades médicas. Né? Então, assim, tem um leque
de transtornos na psiquiatria que não tem nada a ver com a psicose, né? Que é o dito louco, né? Então, é um leque, né? Então, quando a gente aborda que vai no psiquiatra outras pessoas que estão passando por dificuldades, até um luto mal resolvido, a gente trata lá na psiquiatria, né? Às vezes eles começam a repensar essa situação. E, por exemplo, na dermatite atópica, vocês costumam usar, e a gente também costuma usar, alguns antidepressivos para tratar, né? A doxepina, por exemplo, Sim. E né? melhora Que é um muito. antidepressivo. Sim, melhora muito quando o paciente tem essa ansiedade junto. Eu não costumo passar, Mônica, eu geralmente encaminho, tá? Então, Uhum, eu falo, olha, não tenho experiência com essa droga, mas que melhore quando eu encaminho, volta ótimo, né? Mas uhum. tem relação com essa questão de estresse e ansiedade, eles melhoram demais tomando, é muito bom. Eu gosto bastante. A Carol está perguntando de. Eu queria que vocês abordassem as doenças autoimunes. Fui diagnosticada com uma doença rara, hematológica, estiocitose de células de Langerhans, que se manifesta na minha pele. Assim, é o que eu falei, tem doenças autoimunes que têm muita relação com essa questão de estresse, né? Então, assim, o vitiligo é clássico. Estiocitose de células de Langerhans é assim, é uma doença um pouco mais complexa. Então, assim, tem essa questão de excesso de célula mesmo, né? Então, eu acho que assim, tudo piora com estresse. Mas Uhum, que eu saiba, assim, essa estiocitose de células de Langerhans é uma questão de uma proliferação excessiva de células de Langerhans, que é o tipo de célula de defesa. Então, muitas vezes, você tem que fazer tratamentos que diminuam mesmo a quantidade de células. Você pode fazer só retirar essas células, você pode fazer um corticoide e às vezes você tem que fazer até uma quimioterapia mesmo para matar esse excesso de células que eles começam a incomodar muito a pessoa. Mas assim, gente, uhum. qualquer doença de pele, assim, tem as clássicas, mas tem qualquer doença de pele eu acredito que pode piorar com estresse. Uma doença que essa semana o paciente me falou que a dele piorava muito com estresse é melasma. E a priori, melasma não tem nada a ver com estresse, né? Mas ele falava, quando eu estou estressado, eu vejo que a minha mancha piora muito, né? Então, assim, gente, o estresse, essa parte emocional, vai causar um estresse oxidativo, a pessoa vai ficar mais inflamada. É aquilo que você falou, né? Que hoje em dia essas doenças são consideradas também inflamatórias, né? Depressão, tudo. Então, assim, todo esse quadro inflamatório vai piorar, né? Ainda mais uma doença que já tem essa questão de excesso de célula de defesa, aí que vai piorar mesmo, né? Então, eu acredito que, assim, esse acompanhamento com o psiquiatra, mas também essas outras formas, né, de, assim, meditação, tudo isso eu acredito que possa ajudar. Gente, nenhuma doença a gente vai Com- falar para vocês que, olha, não vai melhorar se você tratar seu estresse, né? Porque, na verdade, mesmo que a pessoa não esteja manifestando nada, se ela estiver só sofrendo, né, já é um motivo para ela tratar. Agora, se está manifestando é porque ela está, sim, transbordando, né? É o que você falou, é uma forma do seu corpo expressar aquilo, né? Isso, né? Então, aí, de novo, aquela questão, né? O estresse, ele precisa ser manejado de forma adequada para que o corpo não sofra tanto com o adoecimento, né? Então, tratar a doença de base, né? E tratar as comorbidades, né? Então, se for ansiedade, tratar a ansiedade, se for depressão, tratar a depressão, né? Se for um transtorno de insônia importante, tratar o transtorno de insônia, né? Porque tudo que vier para melhorar esse estresse vai diminuir o processo inflamatório e vai colaborar para o tratamento acontecer de uma forma muito melhor, né? Então, lembrando que o tratamento do estresse não é só a medicação, né? É a medicação, quando for necessário, o manejamento de estresse, geralmente o psicólogo consegue ensinar esse manejo de estresse, técnicas de relaxamento são importantes, né? E a psicoeducação mesmo sobre o transtorno e aquilo que vai estar acometendo e como ele pode estar lidando melhor com os dois adoecimentos, né? Tanto da parte da psiquiatria quanto da doença de base, né? A Juliana, você está me escutando direitinho? Eu tô ótimo. Eu tenho uma cara meio confusa mesmo, Mônica, mas eu tô escutando tudo.
Ah, tá. Não, não. É porque o seu, para mim, o seu vídeo tá vindo meio que cortadinho, Mari. Sério? É, não, não sei se. Vê se agora tá melhor. O Acho que 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 tá um você pouquinho acha? melhor. É? Mas, Não, é porque eu tava. melhorou. Melhorou? Não é porque eu tinha desligado o Wi-Fi quando eu comecei a live, tava tudo no 3G. Eu acho que ele tava meio falhando um pouquinho. Agora tá os dois. Tá. A Juliana, ela falou que a parte mais sofrida do estresse dela, no caso, é a queda de cabelo. Aí a junção da série de fatores juntos, né, que vocês estão falando, né? A Larissa, que é psicóloga, está falando que tá legal, né, nossa live, que tratar o Sim, paciente no todo faz toda a diferença, né? É, infelizmente, as pessoas têm uma resistência ao tratamento psiquiátrico, sim. né? É... Ah, Jô, personagem bíblica, afirmou: enquanto eu me calei, os meus ossos apodreceram. O reprimido no inconsciente pode simpatizar. Interessante. É, aquilo, se a gente não bota para fora, o corpo somatiza de uma forma ou de outra, seja na pele, seja no estômago, seja alterando a pressão, né? Então, de Sim. certa forma, tudo, né? Peraí. A Carol, que é do outro adoecimento que você acabou de falar, da autoimune, ela falou que ela sente falta de uma sensibilidade e orientação maior dos dermatos para uma anamnese mais profunda, associando a psicoterapia e psiquiatria com os tratamentos. Essa dificuldade de encaminhamento, né? Que às vezes tem pessoas que estão abertas a aceitar e tem pessoas que não estão tão abertas, né? Então, às vezes, para vocês é um treino, né? De conseguir identificar quem que está tão aberto, quem não está tão aberto, né? É, realmente, a gente da psiquiatria que lida com isso todos os dias, a gente está bem atento, né? É o que a gente faz. Né? E para Sim. vocês acaba tendo que ser um treino, né, maior, né? Porque vocês Sim. estão tentando manejar os dois lados na consulta, né? A parte dermatológica e essa questão da parte psiquiátrica, psicológica, de como encaminhar, né? Às vezes é um pouco complicado mesmo, né, Mari? É difícil, porque assim, tem paciente que já chega querendo conversar. Você vê que ele não foi lá necessariamente para tratar do melasma dele. Tem muito paciente que vai quer conversar da vida, e fala do filho, e fala isso. Você vê que assim, ele está aberto a conversar sobre as coisas da vida dele e às vezes precisa mesmo falar isso. Ele não, assim, às vezes ele não tem já essa orientação de ir para um psiquiatra, um psicólogo, e acaba que o outro médico dele, o cardiologista, o endócrino, no caso meu, o dermato, acaba fazendo esse papel para ele de conversar. Mas tem muito paciente que não está querendo ver isso, sabe? Então, assim, às vezes Uhum. a gente vê que é um problema além, mas o paciente às vezes acha até meio inconveniente, assim, sabe? Às vezes eu pergunto para ela essa parte da anamnese da queda de cabelo, eu saio perguntando um monte de coisa. Você fez uma cirurgia? Você teve algum trauma? Você teve algum problema emocional? Aí eu começo a citar trabalho, família, morte. Eu vou falando umas coisas assim para ver se a pessoa atenta, assim, porque às vezes a pessoa já fala direto não e ela na verdade, tá ignorando uma coisa, então ela esqueceu de falar, né? Mas você vai citando para ver se a pessoa se toca, assim, não, realmente, é isso aqui que tá me incomodando. Porque se a pessoa não te ajuda nas perguntas, né, você também não consegue é, fazer um diagnóstico, assim, é que nem alergia. Eu falo, olha, se você não conseguiu achar a causa da sua alergia, assim, a comida tal que eu não comi, ou então o creminho tal, o quê, talvez eu também não ache. Eu vou tentar. Mas, assim, muitas vezes, quando a Uhum. pessoa te fala as coisas, ela te ajuda muito. Então, assim, pra gente é isso. Tem paciente que vem focado, ele quer falar dos cremes que ele usa, ele quer uma rotina. E é isso, ele não quer ficar conversando sobre a vida dele. E alguns você sente, você acha que talvez precisasse, mas ele não te deu a menor abertura. E aqueles que Uhum. querem conversar, mesmo aqueles que querem conversar, se você pegar e falar para eles irem no psiquiatra ou no psicólogo, eu costumo falar mais de psicólogo, assim, porque acaba o paciente fica menos ofendido que quando você fala psiquiatra. Eu falo, vai no psiquiatra, Uhum. no psicólogo. Sim, eu falo os dois meio que juntos, entendeu? Mas, a não ser que o paciente Uhum. me peça mesmo e já tem uma coisa muito específica. Mas a maioria, assim, aquela coisa, não é uma consulta que eu consigo abordar, assim,
todos os aspectos da vida dele. Então, quando o paciente tem Uhum. abertura, eu costumo indicar, principalmente se a doença tem muita relação com estresse. Mas se o paciente não dá abertura, eu também não consigo introduzir esse tema, porque muitas vezes o paciente não gosta. Então, Uhum. saber, e lidando assim, a gente vai tateando também. Entendi. E tem essas doenças que são relacionadas ao estresse, mas também tem doenças que são da dermatologia que são causadas por transtornos na psiquiatria, né? Que é, por exemplo, a tricotilomania, né? Arrancar cabelo, né? Que tem a Sim. questão também de roer unha, às vezes as pessoas comem até os dedos mesmo, quase todos, né? Assim, Sim. e a outra questão também é o de se cutucar, né? Quando vê, tá disseminado no corpo inteiro, né? A pessoa cria aquele hábito e é difícil ela entender que isso está associado a um transtorno psiquiátrico. Esses pacientes, você costuma conseguir encaminhar? Como é que você lida com eles, Mari? Mônica, é mais raro, assim. No consultório eu não costumo Uhum, ter muitos pacientes com esse tipo de queixa. Mas uhum, quando você pega, você tem que encaminhar. Não tem assim, eu vou uhum, tentar, falar, olha, talvez, não fala, não, você tem que fazer esse acompanhamento junto. É aquela coisa, dependendo do tipo de doença, de como você sente o paciente, você é mais enfático ou menos enfático. Esse tipo de doença não dá para tratar sem psiquiatra. Porque ainda tem uma coisa, uhum, essas doenças é muito comum o paciente negar. Então, assim, uhum, você pergunta: ah, você tá arrancando cabelo? Não. Você tá comendo cabelo? Não. Você tá se machucando? Não. Entendeu? Então, assim, os pacientes negam muito. Então, acaba que pro dermato é muito difícil você tratar, porque a primeira coisa que esses pacientes fazem é negar. E aí você tem que começar a uhum, confrontar ele assim: olha, tá vendo esse exame? Isso aqui mostra que está arrancando seu cabelo. Tá vendo essa biópsia? Mostra que a pele tá toda boa. Só tá machucado em cima, que é onde você tá se machucando. E assim, aí tem aquela uhum, questão de alguns pacientes têm ganhos secundários, né? Então, para ele, se é uma senhorinha, se ela tá doente, o filho vai dar mais atenção, né? Então, uhum. Quem acaba às que vezes é inconsciente, né? Isso. sim, mas assim, pra ela é uma coisa assim, nossa, eu sou uma pessoa. Tem paciente que fala muito orgulhoso das doenças, né? Engraçado. Não, porque eu tenho isso, sei lá o quê, sempre tive. E aí, vai dando uma exacerbada nas doenças, não que não seja importante, gente, mas assim, a pessoa fala meio que como se fosse uma coisa que define ela, aquela doença. Uhum, Então, uhum, é muito comum os pacientes assim, darem uma importância muito grande para doenças que deveriam ser só uma parte pequena da vida delas e os pacientes uhum. que negam, né? Essas doenças, essas psicodermatoses, assim, que são mais assim, psiquiátrica antes de ser dermatológica, essas, assim, não dá para tratar sem psiquiatra. Esses eu insisto, eu falo, porque não tem jeito. A gente não consegue, porque eles nem conversam direito com a gente. Eles só negam e quer que você resolva, é alguma coisa no meu sangue e tal. É um paciente bem difícil. Se não tivesse Às vezes acompanhamento, porque até às vezes até porque alguns ficam envergonhados, né, com do certeza. que fazem. E normalmente essas psicodermatoses, assim, nesse sentido, causadas pelo paciente, normalmente quando ele costuma fazer, ele nem percebe que ele está fazendo. Geralmente é nos momentos de tédio ou no momento de uma chateação importante, né, e meio que vai automático. E quando vê, fala, putz, ranquei de novo, né? Então, Uhum. inclusive essa questão da tricotilomania, né, e essa questão de autoescoriação, né, elas estão entrando até no DSM-5 agora como uma parte do toque, né? É algo Uhum. obsessivo compulsivo mesmo, né? Então Sim. precisa realmente de um acompanhamento psiquiátrico, tanto para desenvolver estratégias de evitar que isso aconteça, né? Quanto para você estar atuando também na parte de cuidar dessas feridas que ficaram, né? Sim. Não, assim, a gente tenta, assim, melhorar a qualidade da pele, tratar os Uhum, sintomas. Várias vezes na dermatologia, às vezes a gente não consegue enquadrar o quadro do paciente numa doença específica. Quando uhum, é clássico, né, é típico, é muito fácil, né? Olha, às vezes eu abro o computador, olha, você tem isso, tá vendo? Olha que bonitinho, igualzinho que você tem. Ótimo. Mas às vezes, principalmente essas doenças inflamatórias, que tem a ver com coceira, a pessoa não sabe se foi alguma alergia, que muitas vezes está relacionado também com estresse,
a gente vai tentar dar conforto para o paciente. Então, olha, você vai hidratar a sua pele. Quando estiver mais inflamado, você vai passar um pouquinho de corticoide para desinflamar. E você pode tomar um antistamínico, passa uma lista, assim, ó, tome, não fica se coçando. Você não precisa ficar sofrendo. Uhum, Porque coceira é um sintoma insuportável. Então, assim, eu costumo ser bem agressiva nessa parte dos antistamínicos, porque, assim, quem fica se coçando, a pessoa não consegue viver, né? Ela vai ficando estressada uhum, e vai piorando cada vez mais. Porque quanto mais ela coçar, mais vai coçar. Então, você tem que dar uma cortada nesse sintoma. Mas a gente tenta dar conforto e tudo. Mas se a pessoa que tá causando, ou então tem muita relação com o estresse, esse acompanhamento é primordial para o tratamento. Não tem jeito. uhum. A urticária idiopática crônica, ela é bem associada aos transtornos da psiquiatria, né? O surgimento de placas, né? De coceira, né? E que não necessariamente tem uma causa única, né? Assim, urticária, assim, você muitas vezes não acha a causa, né? Então, assim, quando Uhum. eu falei, quando você acha uma causa, a pessoa vira e fala, não, quando eu como camarão, aparece isso. Que bom! Para de comer camarão! E é isso, né? Aham. Você resolveu sua vida. Mas, assim, urticária, eu acho que é 80% dos pacientes que não tem causa nenhuma. Assim, é do nada mesmo. E muitas vezes está relacionado com momentos de estresse, de frustração, aí começa a aparecer, né? Então, é um paciente também difícil, porque esse paciente você não consegue nem uma biópsia para mostrar para ele. Porque você não consegue fazer biópsia de urticária, uma lesão tão rápida que às vezes até o paciente Uhum. chegar em você já sumiu tudo, você não tem nenhuma prova, e a pessoa fica questionando e tem muita relação. Eu tinha uma paciente, acho que você chegou até a ver lá no hospital, que ela Ah, tinha síndrome do pânico. Aí ela ah. pegava e toda vez que ela tinha essa síndrome do pânico dela, ela tinha uma crise, ela começava. Até as urticárias dela se coçava toda e aí ficava chapada no histamínico e ficava super, não conseguia trabalhar. Isso ia piorando mais a doença dela e virava uma bola de neve. Porque ela, Uhum. assim, e era bem clássico, assim, de síndrome do pânico. Ela pegava e, do nada, tava dirigindo com o marido, ela começava a sentir o coração acelerar, e ficava com medo e não sabia o que que era, assim, e ela tinha urticária associada. Essa paciente teve que chegar até a usar imunobiológico, porque não resolvia, Caramba. nem tratamento clássico, assim. É bem, bem interligado mesmo, né? E a É. acne? A acne no adulto, ela tem um fator de estresse associado também ou só hormonal? Não, a acne é uma doença multifatorial, né? Então, assim, ela tem a Uhum, questão da obstrução do folículo, do excesso de oleosidade, relação com o P. acnes, né, que é uma bactéria, e essa parte inflamatória, né, que pode estar relacionado com a questão de estresse, de alimentação, é muito importante, tá? Então, assim, é muito comum um paciente que tem já uma propensão à acne, se tá no uhum. momento de estresse, aí que vai piorar mesmo, né? E aí o que acontece? Ele futuca. Aí ele futucou, aí aparece outra. Porque é uma inflamação. Então ela vai espalhando, né? Se você mexe, aparece uma do lado, e quanto mais ele mexe, tem muito a ver, sim. Tá? Agora, Hum. nessa época de pandemia, tem um monte de coisa para estar com acne, né? Porque tem a Uhum. máscara, que vai obstruir, aí tem o estresse, aí quem tá com a pele ressecada vai tacar hidratante, aí vai ficar mais oleosa. Então, Tem a agora tá mais. alimentação, que A tá, o pessoal tá alimentação tá comendo muito horrorosa. mal. Na alimentação tá todo mundo comendo besteira, né? Porque acaba sendo uma forma de conforto, né, para as pessoas, que você não tá podendo fazer nada. Não pode viajar, não pode sair e tal, as pessoas estão comendo, né? Então, também está sendo um fator de piora. Essa parte inflamatória da acne relacionada à alimentação, hoje em dia a gente passa até probiótico para acne, porque diminuindo essa inflamação intestinal, ela para de inflamar a pele, entendeu? Que Então, bacana, interessante. é, assim, é mais eficaz quando a pessoa fala que tem essa relação com a comida, né? Porque a pessoa que fala, eu como Uhum, tudo, chocolate, sei lá o quê, e não piora minha acne, talvez ele não responda tão bem. Mas as pessoas que têm uhum. alguma coisa que está relacionada à comida, assim, ela relaciona sempre que ela come besteira, ou então quando tem realmente uma intolerância à lactose, uma coisa assim, a melhora com os probióticos é muito, muito interessante, é legal. Bacana, muito bom. Muito obrigada, Mari. Nosso tempo está acabando. Ai, nossa, passou Foi rápido. Eu tava achando que ótimo. não ia ter muito o que falar, tava, gente.
Viu como tem tudo a ver a gente? Né? Psiquiatria e dermato aí dando show, né? Como um pode ajudar o outro. Pode falar. Não, só uma coisa que eu acho que a gente não falou, que é uma dúvida muito comum no consultório, é Ah, Rocutan e depressão, que hum, os pacientes perguntam muito, né? Então, assim, eu não costumo contraindicar, assim, para pacientes que não tem nada, né? Então, assim, as uhum, pessoas referem muito essa questão de alteração de humor, a pessoa fica mais desanimada, assim, algumas pessoas, né, Fê? Não é tão comum assim, mas às vezes refere isso. Eu tinha paciente que falava, olha, toda vez que eu tomo eu fico muito triste, mas minha pele tá tão boa que eu quero continuar tomando. Então tá. Tem gente que sabe, que percebe que é por causa disso e lida bem. Mas quando o uhum, paciente tem realmente uma história de depressão mesmo, já é diagnosticado, já acompanha, aí eu costumo pedir a orientação um parecer, pelo menos, do psiquiatra dele, para ver o que ele acha, se vai dar para lidar, porque não é assim, não costuma ser um gatilho para a pessoa desenvolver depressão. Assim, não vejo meus uhum, pacientes saudáveis tem nada começar a ter depressão só por causa de Rocutan. Mas aqueles que já uhum. têm uma certa propensão, aí costuma dar uma boa piorada, sim. Eu já tive pacientes que eu tive que suspender porque piorou muito, a pessoa ficou em crise, não melhorava. Mas é raro, gente. Não, assim, se a acne está sendo motivo de frustração para a pessoa, eu recomendo tentar usar. Porque você resolvendo isso resolve muita coisa. Não, e tem antidepressivos que podem ser associados ao Rocutan, né? Eu tenho vários pacientes que fazem tratamento com Rocutan, que tiveram piora do humor, né? O que a gente tem que ficar atento se essa piora do humor é uma tristeza pequena, que não está atrapalhando o dia a dia, tudo bem, não precisa de tratamento. Mas se é uma tristeza que está atrapalhando a questão da funcionalidade no trabalho, a relação na família, está tendo um isolamento social importante, se está tendo alteração importante do sono, né? Aí a gente trata, né? Por mais que seja algo pontual, é algo que precisa ser levado em consideração e tratado. E tem algumas medicações que são super tranquilas de associar com o Rocutan. Então, tem vários pacientes que fizeram o tratamento, que estão com tratamento psiquiátrico e foram tudo bem, tudo tranquilo. Então, não precisa ser algo que ou é um ou é outro. Não, os dois, o tratamento com o Rocutan e o tratamento na psiquiatria, eles podem ser associados para um bem maior do paciente, né? Porque, querendo ou não, tem realmente acnes que diminui muito a qualidade de vida do paciente, ele fica mais isolado, ele fica envergonhado, né? Não se relaciona com pessoas amorosamente, porque tem uma baixa autoestima. Né? Então, tudo que puder ser associado para melhorar a qualidade de vida desse paciente, a gente está junto. Não, com certeza. É porque eu falo isso porque às vezes o paciente chega pra mim já não querendo usar. Eu tenho uma paciente que é assim, eu consigo ver o rosto dela, assim, que eu sei exatamente quem ela é. Porque ela Ah, é uma paciente que tem uma acne horrível e ela tem indicação de usar Rocutan, só que ela tem uma história importante de depressão. Aí ela não quer, ela se recusa. Eu falo, tem certeza, conversa e tal com o seu psiquiatra, vê essa questão, porque é uma medicação que vai te ajudar muito. E aí o paciente não uhum, quer, a gente acaba ficando de mãos atadas, mesmo o que você falou. Você ter um fator a menos para te causar estresse, e a acne é sempre um fator de estresse, principalmente mulher, né? Já é assim, paz. Eu falo que algumas coisas te dão uhum, paz. O Cutan é um remédio que dá paz para a pessoa. Porque só dela parar de se preocupar com a pele dela já é uma qualidade de vida imensa, né? com certeza, com certeza. Mas Semana que obrigada! vem eu estarei aqui com a nossa querida reumatologista, que Ai, ela que já legal. deu um oi aí, falando que tá tudo bem, que ela vai vir, dona Vanessa, né? E vamos continuar essa nossa live. Estou à disposição, Mari, para qualquer dúvida sobre a psiquiatria. Adorei todo o conteúdo que você trouxe para a gente, né? Eu acho que agregou bastante para os pacientes, né? Para ver que o tratamento ele pode ser junto para melhorar a qualidade de vida dos, Ai, com né? certeza. Mônica, muito obrigada. Foi uma honra. Eu não sou uma pessoa muito de lives, eu sou meio envergonhada, mas quando me convidou, eu vou. Mas muito obrigada, foi muito Não, legal. foi ótimo mesmo. Ai, brigadão. E é o que eu E falei, eu um tava achando que ia beijão, ter bom muita coisa. trabalho. Você também.
Foi ótimo. Como que não Beijo. tem muita coisa, mulher? Tem muita coisa junto de nós duas, e a Não, dermatologia e a tem, mas eu psiquiatria. achava que eu ia falar em 2 segundos, entendeu? Eu ia falar, não, tem isso, tem aquilo. Aí eu fiquei achando, ai meu Deus, será que não vou ter o que falar? Mas rendeu e renderia mais, né? Com certeza, com certeza. A gente só pincelou as coisas, né? Com certeza tem muito mais coisa a aprofundar, mas foi um inicial, que venham mais lives mais para frente, né? Que eu acho que todo o conteúdo que a gente puder deixar para os nossos pacientes é sempre bem-vindo para facilitar a vida deles também, né? Com certeza. Muito obrigada. Boa Um noite. beijo, boa Beijo. noite, obrigada a todo mundo que participou aí. Tchau, tchau, Mari. Beijo, boa noite.